Olá, irmãs, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 46 dias do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 6 de novembro de 2017, segunda-feira. Estamos na nossa última semaninha, né? Faltando 6 dias para terminar o propósito. É aquele sentimentozinho de missão cumprida, mais um pouquinho de tristezinha, né? Por chegar ao final, mas que nós venhamos a receber tudo aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós. Amém? Nosso Deus é um Deus de surpresa e até o último momento, até o último minutinho, Ele faz coisas grandes, maravilhas que não se pode contar. Se você talvez esteja pensando que já estamos chegando nos 52 dias e você pensa, eu não recebi nada, eu não fiz nada, eu não consegui concluir nada, e talvez você esteja um pouquinho frustrada, eu quero te dizer que o Senhor pode te surpreender, tá bom? Esteja atenta e o Senhor vai marcar a sua vida, sim. Você não vai sair desse propósito sem um toque do Senhor, porque o nosso Deus, como eu já falei, ele não despede ninguém de mão vazia. Ninguém que chegou à presença dele, que se dispôs, mesmo com pouca força, não vai ser despedido de mão vazia. O título de hoje, do devocional de hoje, é Deus ama o seu jeitinho. Sim, é esse o título mesmo. É um tema bem mineirinho, né? Deus ama o seu jeitinho. E eu quero que você comece a meditar nisso esses dias. Qual é o meu jeito? Qual é o meu jeitinho? Deus, ele quando te criou, ele colocou peculiaridades que só você tem. E num mundo com milhões e milhões de pessoas, as pessoas não são iguais, não são idênticas, porque não é esse o prazer do Senhor. Ele não criou um, uma massa de gente tudo igual. O prazer dele é essa peculiaridade que cada ser humano tem. E ele colocou em nós, né? Ele nos marcou, ele nos selou com essa peculiaridade. E nós precisamos descobrir isso. É, Eu não vou afirmar 100%, mas pelo que eu percebo na minha vida, parece que aquilo que é o seu jeitinho é aquilo que Satanás quer tocar e quer te menosprezar para que você não descubra isso. Então, por exemplo, uma pessoa, talvez o seu jeitinho seja o seu sorriso, talvez o seu jeitinho seja a tranquilidade que você tem, talvez seja a agilidade que você tem. Você tem que descobrir em Deus qual é o seu jeitinho. Por que que Deus te criou daquela maneira? E o inimigo sempre tenta tocar nesse jeito para que você cresça com seus traumas, bloqueada, para não cumprir aquilo que Deus tem para você. Então, por exemplo, uma criança que já nasceu mais tranquila, mais lenta, né, mais ponderada, talvez na vida dela ela passou por aquelas afrontas, né? Desde criança, talvez o inimigo usou os pais, ou os professores, ou os amigos, sei lá, seja lá quem for, e chamava essa criança de você é muito lerda, você é muito devagar, ou talvez você era mais rápida, e também as pessoas falavam, você é muito estabanada, você é como diz minha mãe, uma vaca estourada. Ou às vezes você tem um sorriso marcante e as pessoas falavam que você é muito escandalosa quando ri, enfim. Existe uma peculiaridade em nós. Eu estou dizendo esses exemplos para que a gente possa estar atento no qual é a peculiaridade que Deus colocou em você. Deus ama o seu jeitinho. E ontem, quando eu terminei o devocional, que nós estávamos falando do chamado, nós estávamos falando de ser guiada pelo Espírito Santo, de você não olhar para o outro, ficar se comparando, ficar é, pegando as suas pessoas que sejam referenciais para você, de você pegar aquilo como meta e às vezes parece uma meta inatingível. Então, parece que quando eu terminei o devocional ainda não ficou algumas coisas que precisam ser faladas. E hoje o Senhor quer colocar isso no nosso coração, que Ele ama o seu jeitinho.
A partir de hoje, irmãs, todos os dias quando você se levantar, quando você olhar no espelho, em primeiro lugar, quando você se levantar, você louve aquele que te criou, né? Já acorda agradecendo ele pelo ar que ele te deu, por mais um dia de vida, por mais uma chance. Mas quando você olhar no espelho, comece a ter um papo sério com você, né? Você diga para essa pessoa bom dia, você diga você é amada, você tem o seu jeitinho peculiar. Deus vai te moldar, vai te lapidar, vai te botar uma pedra preciosa, mas há um jeitinho que ele não vai tirar, porque é isso que ele te. É nessa parte aí que você toca o coração de Deus. E você precisa descobrir esse jeitinho, tá bom? É, Vamos falar sobre a vida de Gideão. Em Juízes capítulo 6, versículo 11. O livro de Juízes era quando, depois que Josué, né, nós falamos de Josué todo o tempo do devocional, Josué conquistou as terras de Israel, conquistou aquela promessa. Aí o povo, depois, eles começaram a passar algumas lutas, começaram a desobedecer o Senhor, e o povo estava um pouco sem líderes. Então, em cada época ali, dessa época, Deus levantava um para poder socorrer Israel, né? Então, nessa época aqui de Juízes, da história de Gideão, os medianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Mas eu quero falar do chamado de Gideão. Gideão, quando ele foi chamado, o que que aconteceu? Vamos lá, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor fosse conosco, por que que o Senhor deixa a gente passar tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou à mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, eu vou ferir os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dá um sinal para mim se é o Senhor que fala comigo. E eu rogo-te que não vá embora até que eu traga minha oferta e ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei. Aí o anjo disse: Eu vou esperar que você volte. Aí eu vou contar agora a história, não vou ler. Aí Gedeão foi lá, preparou um cabrito para ofertar, né? Porque sempre traziam ofertas para Deus. E ele ofertou a oferta para Deus, cabrito com bolo, com pão, umas coisas lá. O anjo tocou naquelas coisas e veio fogo, consumiu, e ali o anjo do Senhor desapareceu na presença dele. E Gideão viu que realmente era o anjo do Senhor que estava falando com ele. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas. Mas eu quero focar aqui quando o anjo chama Gideão e fala para ele livrar o povo, vai na sua pouca força. E ele fala: Mas eu sou o menor da casa do meu pai. Ele não se sentia capacitado, ele não se sentia preparado, né? Então, o povo estava vivendo uma dificuldade. E eu quero falar hoje para você que talvez está vivendo uma dificuldade e de repente você vai falar igual o Gideão falou, né? Quando o anjo falou para ele: O Senhor é contigo, homem valente. E ele disse: Como assim que o Senhor é comigo e eu estou passando tanta luta? Como assim que o Senhor é comigo e eu estou passando tanta dificuldade? Há momentos na nossa vida que a gente realmente pensa isso, né, irmãs? E uma das coisas mais tristes que eu vejo quando eu ouço essa frase, eu fico com o coração muito triste quando você está falando com servos de Deus e a pessoa fala assim: Ai, a vida é muito difícil, parece que eu nasci só para sofrer. Isso é muito triste. E eu entendo a dor da pessoa. E eu também já pensei isso. Mas
é que nós temos que entender que Deus está nos preparando, né? Deus está nos preparando para aquilo que Ele quer que a gente faça. Essa preparação, irmã, essas lutas que a gente passa, essas dificuldades, tudo isso é para que nós venhamos a nos conhecer. A força dentro de nós que nós não conhecemos ainda, né? Talvez a generosidade dentro de nós que nós não conhecemos ainda. Então Deus somente não é que ele tem prazer em fazer a gente passar por situações, é que nós estamos no mundo e o mundo nós vamos ter tribulações, né? A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, assim disse Jesus. Então, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, o propósito é que nós venhamos a nos conhecer. Ele vai nos moldar para que saia para fora o melhor de nós. O problema é que muitas vezes, se nós não estivermos com os olhos fitos no Senhor, nós vamos deixar sair para fora o pior de nós. E é o contrário, numa luta, nós temos que sair o melhor de nós e matarmos o pior, né? Não deixar sair aquilo que não vai agradar ao Senhor. Então, muitas vezes nós podemos estar nos sentindo como Gideão. Não estamos preparados. Eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor quer que na sua pouca força você se levante para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Em Apocalipse 3, versículo 8, quando o Senhor estava falando para a igreja, ele falou assim: Eu conheço as suas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o Senhor sabe, irmãs, da nossa pouca força. O Senhor sabe que nós não estamos tendo força para cumprir aquilo que Ele quer que nós façamos. E às vezes, coisas pequenas, como foi proposta nesse devocional, né? Coisas pequenas como cuidar de você um pouco, dormir mais, descansar, beber água, ler um pouco. Essas coisas simples que eu coloquei para que a gente pudesse observar como que a gente está levando a vida sem investir em nós mesmas. Ontem, quando eu estava fazendo o devocional, eu é, eu tive uma visão na minha mente, e eu queria passá-las para vocês, de que eu vi assim, sabe quando nasce um bezerrinho e ele nasce. Vocês já viram um bezerro nascer? Se vocês não viram, procure um vídeo. Quem nunca viu, procure um vídeo para que o Espírito Santo ministra é, isso que eu quero falar para vocês entenderem melhor. Eu vi um bezerrinho, quando ele nasce, né? Ele já a vaca está em pé e ele cai ali e ele tem que se levantar, né? Com aquelas perninhas toda cambaleando. E o Espírito Santo estava colocando no meu coração que ele está levantando, como ele levanta esse bezerro, totalmente sem força, totalmente indefeso, ele vai firmando as pernas daquele bezerro. Irmãs, tem muitas irmãs que o Senhor está colocando nesta manhã, que ele está firmando as suas pernas, que ele está firmando os seus passos, que ele está aplanando o teu caminho para que você consiga caminhar naquilo que ele tem para você. O Senhor ama o teu jeitinho, o Senhor ama o jeito que ele te criou, ele tem alegria em te ver levantar todos os dias. E Deus quer que você rompa e que você consiga encontrar você mesma, consiga encontrar os seus dons, os seus talentos, consiga encontrar o tamanho do amor que o Senhor tem por você. Mas me perdoa, hoje minha garganta está uma coisa chata. Então o Senhor, ele quer que vocês compreendam isso. E essa visão ficou no meu coração e acabou que ontem eu entreguei o devocional e não falei, mas ela continuou ainda no meu coração. Deus está firmando as suas pernas para que você consiga caminhar. E quando ele consegue caminhar, aquele bezerrinho consegue caminhar, ele vai assim cambaleando e ele dá um passinho, dá dois passinhos, daqui a pouco ele mama, levanta, consegue mamar e aí ele está pronto para correr.
E engraçado que a Karine, que tá aqui no grupo, eu nem comentei com ela ontem, mas ela postou, quando eu tava vendo alguma coisa no Facebook dela, ela postou sobre uma vaca, uma vaquinha nova, né? Que tava fazendo uma cirurgia na perna. E aí veio de encontro com essa visão que eu tinha tido. Eu não sei o que que aconteceu com aquela vaca, ela precisou operar e mostrou toda a operação, mostrou toda a fisioterapia que ela fez, e depois ela saltava e ela corria como cavalos. E é isso que o Senhor quer fazer com você nesses dias. Ele quer firmar os seus passos para que você corra com os cavalos, para que você esteja livre, livre de toda amarra que impede de você ser o que Deus tem para você. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, irmãs. Então, agora nós vamos ler um pedacinho da história de Davi e que vai completar o que Deus quer falar com você. Quando Davi foi ainda um adolescente, né? Ele foi ungido rei e de repente o pai dele, o povo estava em guerra, né? Os irmãos dele tudo grandalhões lá que participava do exército, e o pai dele chamou ele e falou: "Leva um pão para eles. Vai lá levar um pão, ver como é que tá lá, como é que tá o exército". E quando ele chega lá, ele encontra um gigante afrontando aquele povo. E Davi, um menino, um adolescente, né, que já tinha sua intimidade com Deus, no seu lugar secreto, que eu falei, ele fala: "O que que é isso aqui, gente? Vocês não vão fazer nada? O que que é isso?" E aí ele se dispõe, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o versículo 30, 38. Ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. E o rei, né, manda chamar ele, e o rei então faz assim: Saul, que era o rei de Israel, que era um grande soldado, que já tinha vencido algumas batalhas, ele fala: Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso. Eu nunca usei isso. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e os pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no sussurrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. Nós sabemos a história de Davi, sabemos que ele venceu um Golias com uma pedra, aonde ele lançou aquela pedra e aquela pedra alcançou a testa do gigante e derrubou um gigante que um exército não estava tendo coragem de lutar. Então, o que eu quero dizer sobre essa armadura que foi colocada sobre Davi? Eu ouvi essa semana isso e veio completamente de encontro ao devocional, que é, o Senhor quer te usar da maneira que você é, do jeitinho que você é. Não tente, irmãs, ser o que você não é. Não tenta copiar ninguém. Seja usada, flua no dom, na unção que está sobre você. Descubra o seu jeitinho. É do seu jeitinho que ele vai fazer. É da sua maneira. É no seu tom de voz. É no seu timbre de voz. É do jeitinho que você é. Então, quando Davi chegou ali, se ele não soubesse quem ele era, ele poderia ter ficado envaidecido. Uau, eu vou usar a armadura do rei. E ele poderia, mesmo sabendo que aquilo não estava confortável nele, ele poderia ter ido tentar. E ali teria sido a derrota de Davi. Mas Davi, quando colocou aquilo, falou: não é para mim. Eu não sou assim. Eu não uso isso. E aí ele pegou as armas que ele tinha costume de usar todos os dias, o cajado, né, que ele conduzia as ovelhas, as pedras que ele tinha costume de pegar no rio e colocou ali no alforge, a bolsinha que ele tinha de pastor. Então, irmãs, Deus tem armas que só você vai ter.
Ninguém vai roubar o seu dom, ninguém vai roubar a tua unção, mas você precisa descobrir dentro de você o que que é que você tem que faz esse Deus ficar apaixonado por você, o que que é que ele mesmo colocou em você, porque ele se apaixona pelo que ele colocou em você, pelo seu jeitinho. E eu quero dizer que na medida do nosso caminhar, não deixe as pessoas matarem o seu jeito. Não deixe as críticas matarem o seu jeito, né? Não deixe, pode ser quem for, irmã, pode ser a crítica que for, do maior homem do mundo, do maior poderoso, não. Não aceite, seja você. Eu não estou dizendo que nós não temos que mudar, né? Não estou dizendo que nós temos que ser orgulhosos, não ouvir ninguém e não mudar, não é isso. Mas é não deixar que as pessoas matem o jeitinho que Deus colocou em nós. Então, eu quero dizer para você que você vai fluir, você vai vencer, você vai romper, você vai chegar lá, mas é do seu jeitinho, do jeitinho que Deus te fez. Ele vai te lapidar, ele vai aprimorar algumas coisas, mas a essência ele não quer que você perde. E ele vai fazer e desperta isso em você. Senhor, como é o meu jeitinho? O que que é que o Senhor colocou em mim que o Senhor gosta? E foca nisso. Foca nessa parte, porque aí ele vai lapidar o resto. Não se esconda, não se reprima. Seja você mesma. Olhe para o espelho e tenta enxergar você de dentro para fora, de fora para dentro, de tudo quanto é ângulo, para você entender quem é você, né? Acorde todo dia como uma parceira de Deus. Como fez Gideão. Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando normalmente, né? Cuidando lá do trigo, preocupado como ele ia esconder aquele trigo, porque os midianitas sempre estava vindo e roubando os depósitos deles. E o anjo apareceu para ele e disse: Olha, o Senhor é contigo, né? E às vezes nós olhamos aquela situação que nós passamos, nós estamos passando alguma situação e dizemos: Como assim Deus é comigo se eu estou passando tudo isso? E o anjo disse para Gideão: Vai na sua pouca força, que eu vou te ajudar. Então, tipo assim, se disponha a transformar essa situação que você está vivendo com Deus, para glorificar o nome dele, para que o nome dele seja exaltado na sua vida, para que todos saibam que Deus é contigo. Quando Deus criou o homem, se você pegar todos os homens da Bíblia, além deles terem feito coisas grandes, deles terem sido usados no seu potencial, o que foi o primordial na vida desses homens? Caminhar com Deus na terra, mostrando para todos que Deus era com eles. Deus quer que você caminhe de tal forma que todos saibam que Deus é contigo. Porque quando as pessoas veem que Deus é conosco, nós estamos glorificando o nome dele. É uma canção do Gregório que eu tenho ouvido, que fala esses dias, né, a partir do devocional, foi essa canção que eu fiquei ouvindo. Quero trazer muitos frutos. Eu já coloquei essa canção aqui, que o Pai é glorificado quando nós damos frutos. E os frutos é isso, é todos os dias, quando nós vencemos, né? Quando nós nos reerguemos na nossa pouca força, nós glorificamos ao Pai. Nós destruímos as obras do diabo quando nós aceitamos o amor de Deus, quando nós abraçamos esse amor que ele é liberado sobre nós todas as manhãs. Então o Senhor ama o seu jeitinho. Receba nesta manhã, irmãs, o abraço do Senhor. Receba nesta manhã essa força que ele vai colocar sobre as suas pernas. Como ele coloca a força que ele dá para os bezerros que acabam de nascer. Procure essa cena. Procure um vídeo sobre isso para que vocês entendam o que eu estou falando. E quando você vê aquele bezerrinho caindo ali, acabando de nascer, e você vê aquelas perninhas tremendo, vocês entendam, Deus está reerguendo as minhas pernas. Deus está fortalecendo as minhas pernas para um caminhar, para um novo caminhar. E você vai correr, você vai ter força,
para ir além, para glorificar o nome de Deus. E lembre-se que todas as manhãs, quando você acorda, o Senhor já está ali te dando força, te sustentando, sorrindo para você e dizendo: Eu amo o teu jeitinho, filha. Eu amo o teu jeitinho. Então, receba o amor do Senhor. E quando a gente fala recebe o amor do Senhor, não é só sentir o amor de Deus, é receber. Porque às vezes nós sentimos, mas daqui a pouco a gente deixa passar. Receba. Deixa dentro de você, permaneça e se ame e declare que o Senhor te ama. Ele ama o seu jeitinho e ele conta com você. Ele conta com você porque tem coisa que é aquilo que eu falei, só você vai poder fazer. É claro que se você não quiser, de maneira nenhuma, você diz eu não quero, eu não vou, eu sinto muito, ele vai levantar outro. Como a história de Saul e Davi. Saul era um cara escolhido, sim, bacana, grandalhão, forte, com o seu jeitinho. Mas ele chegou a um ponto que ele começou a desagradar a Deus. Ele não quis cumprir da maneira que Deus quis. E aí Deus levantou Davi, um homem segundo o coração dele. Mas Saul tinha o teu valor também. Se ele tivesse concluído ali, né, tudo, de repente Davi ia ainda ser o rei, sim, porque era o plano de Deus, mas o Saul ia ter concluído um reinado em paz, tranquilo, e aí quando ele partisse, talvez, né, chegaria o tempo de Davi exercer. Não teria que ser dessa maneira tão confusa como foi ali, de tantas coisas que Saul perdeu. Então Deus ama o seu jeitinho. Amém, irmãs? Que o Senhor receba o toque do Senhor nesta manhã, nessa segunda-feira, para você ser cheia do Espírito Santo, para você ter uma vida leve, uma vida cheia de alegria, alegria no profundo, não alegria do que a gente vê, não pela circunstância, mas uma alegria no teu espírito, sabendo que o Deus eterno te ama. Eu vou deixar uma canção aqui para vocês, né? Que é Vencedor, da Jamile, e ouça. Se encha, como eu falei ontem, nós nos enchemos pelos louvores, é pela palavra de Deus, é isso que gera em nós uma dinamite espiritual que destrói com tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Amém? Tenha uma semana de vitória.